Auto de Devassa, o disque disse assumido e com nomes. Debate sobre a atualidade vimaranense, moderado por Paulo Dumas, com a participação de Andréa Ferreira, Miguel Teixeira e Zé Teibão. Um programa promovido pela RUM e o Duas Caras, para ouvir quinzenalmente à segunda-feira e também disponível em podcast no Duas Caras e em rum.pt. A partir das 20 horas, Auto de Devassa, na RUM. Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do Auto de Devassa, programa para segunda-feira, 9 de julho. O disco disse, assumido e com nomes, com Andréa Ferreira, Miguel Teixeira e o Zé Teibão. 3 rubricas, 3 temas. Vamos esmiuçar o que se passou durante os últimos 15 dias. O programa tem transmissão pela Rádio Universitária do Minho ou para escutar através da Gazeta Vimaranense Duas Caras, consoante a conveniência de cada um. Começamos com 2 notas preliminares. A primeira para introduzir um twist naquilo que é habitual no Auto de Devassa. Nesta edição teremos um convidado especial. Introduzo o jornalista Samuel Silva, que nos vai fazer companhia nesta conversa. O Samuel é atualmente jornalista do Diário Público, tendo passado anteriormente por vários títulos locais vimaranenses. É um vimaranense atento ao que se passa na cidade e disso vai dando nota, nomeadamente nos textos que publica mensalmente no Reflexo Digital. Boa noite, Samuel, bem-vindo à Devassa. Uma segunda nota que servirá também para introduzir o primeiro tema de conversa e que versará sobre as políticas municipais de ordenamento do território, em particular sobre um conjunto de opções que têm estimulado várias discussões na internet. De acordo com relatos de um enviado especial a uma junta de bois de Braga, soubemos que está a ser preparada uma resistência para impedir que Guimarães fique com o título de capital minhota do urbanismo anacrónico. Depois de uma média superfície implantada no limite da zona tampão da zona de Couros, zona tampão do centro histórico e em plena zona de Couros, depois da destruição do miolo de um quarteirão para construir um parque de estacionamento e ainda da edificação que interrompe um alinhamento emblemático entre a cidade e a pousada de Santa Marinha da Costa. Depois de tudo isto, os bracarenses ainda acham que ainda têm dúvidas sobre se serão capazes de ser melhores ou piores que os vimaranenses. Samuel, bem-vindo. Obrigado. Foste um dos que levantou o tema e denunciou publicamente o que poderá ser um atentado sobre património vimaranense visual e não só. Uma intervenção pensada há várias décadas, parece que ainda anterior ao primeiro PDM de Guimarães. Não terá havido tempo suficiente para detectar e até reverter esta operação urbanística? Se tivesse havido vontade, imagino que sim. Às vezes também duvido da competência dos próprios serviços da autarquia. Basta lembrar do que foi o processo da Torre da Alfândega, que a Câmara, quando acordou para o problema, já era demasiado tarde. Neste caso em concreto, imagino que se tivesse havido vontade política era possível ter travado. Aliás, a Câmara, esta semana, na reunião de Câmara, levou um tema que é sobre o Monte Cavalinho, que é muito semelhante, ou seja, havia ali também uma proposta de urbanização que a Câmara quer agora travar. Ali podia ter havido uma iniciativa do mesmo tipo. É interessante que tu tivesses começado por esta questão de Braga. Nós assistimos a um processo de bracarização em curso, usando um termo que o António Amar das Neves usava um dia destes nas redes sociais. E, na verdade, há 2 formas de transformar Guimarães em Braga. E uma delas é que nós temos assistido. Citava o grande Tom Zé, para usar a expressão devagarinho para poder caber, e tem sido assim, não é? De vez em quando aparece uma grande superfície na zona de Couros, ou uma média superfície na zona de Couros, depois um parque de estacionamento que destrói um quarteirão histórico, agora esta questão do alinhamento, e depois há a versão à bruta, que era a versão que o PSD nos propunha durante a campanha para as autárquicas. Achei muito interessante que eu não esteja a falar sozinho, finalmente. Não comecei a escrever sobre isto agora, não comecei a refletir sobre isto agora. Tenho escrito ao longo dos últimos 2 ou 3 anos repetidamente sobre estas questões do urbanismo. Já vem de trás outras participações públicas da minha parte sobre isto. Achei muito interessante que de repente tivesse
3 ou 4 pessoas do PSD a sublinharem aquilo que eu tenho dito, quando não podíamos estar mais diametralmente em lados mais diametralmente opostos, porque a minha ideia de cidade não é seguramente a ideia de cidade do PSD. Eu lembro-me que o PSD queria fazer à bruta, volto a usar a expressão, transformar Guimarães... Eu gosto dessa expressão, à bruta. Bem-vindo, Samuel. Obrigado. Queria transformar Guimarães em Braga à bruta, porque propunha um parque para o Toural, um túnel sob a Igreja do Toural e a Sociedade de Martins Sarmento, um túnel no Monte Cavalinho, mais de 20 km de vias rápidas à volta da cidade e a ligar Guimarães às Taipas, e isto sim é transformar Guimarães em Braga, e transformar Guimarães em Braga em muito pouco tempo. Agora, eu acho é que nós não temos que ficar confinados a escolher entre ser Braga devagarinho ou ser Braga depressa. Guimarães foi sempre o contrário de Braga em termos de políticas de urbanismo. Não tem nada contra Braga, tenho que fazer esta ressalva. Muitos dos meus amigos que estão na Junta de Bois sabem isto. Mas de facto, em termos de urbanismo, é uma cidade que deixou sempre a desejar e a qual Guimarães teve algum orgulho em opor-se. Quer durante os anos 80 e 90, quando Braga teve a sua grande transformação betoneira, e depois na discussão do que foi o Parque de Estacionamento do Toural, que foi para mim um momento ímpar de cidadania em Guimarães. E nesse sentido não percebo quando é que Guimarães deixou cair o consenso que tinha em torno do seu património e de um equilíbrio entre as suas opções urbanas e o que é a preservação do seu património e o respeito pelo seu património. Eu acho que esta questão da Costa, do que é hoje a Pousada Santa Maria da Costa, do mosteiro, é paradigmática, porque é um mosteiro que tem uma importância histórica desde o século X, terá vivido lá o Afonso Henriques e a família, a Dona Mafalda. Havia um carvalho mítico na cerca da costa que se diz que teria sido plantado no tempo ou pela própria Dona Mafalda. Portanto, há uma ligação grande da cidade. A cidade recorda muitas vezes que ali foi o primeiro projeto de universidade portuguesa. E de repente parece que nada disto importa para fazer um prédio. Provavelmente terá sido também uma violação do PDM. Eventualmente, nesse tempo não havia a semelhança do Castelo. A semelhança do Castelo, para pegar nessa ideia que foi defendida pelos nossos colegas de Braga. Essa também é uma questão que podemos olhar para ela com mais, de uma forma mais séria, ou seja, parece que de repente voltamos um pouco à Idade Média, em que os documentos que coletivamente consensualizamos que são importantes para nos organizarmos enquanto sociedade não valem. O que vale são as iniciativas individuais, privadas, e as pessoas que vão poder pagar aqueles apartamentos para terem a vista de lá para a cidade, e a cidade deixar de poder ter a vista que sempre teve durante mais de 100 anos da cidade para aquele monumento. Sim. Muito bem. Miguel, sobre a tal ideia de cidade que foi avançada pelos vereadores do urbanismo e que de repente aparece na agenda da autarquia de forma reativa, como diz o André Barros Cunha, na crónica do Dois Caras, haverá forma de defender ou de a contestar se ela nunca foi apresentada aos vimaranenses e nem sequer integrou um programa eleitoral? Bem, eu começava por dizer que, na cena do que diz o Samuel, que nos últimos meses tem aparecido tem sido um grande debate na questão da ideia de cidade, que cidade é que se quer. Eu tive, por exemplo, a fazer um pequeno levantamento de artigos de opinião que saíram na imprensa, e dos que eu tivesse em contato foram 19 artigos e 12 pessoas diferentes, ou seja, há um debate com várias visões da cidade. Eu vi-me também a perguntar-me, vendo do último grande planeamento de cidade que houve, já na década de 80, do Fernando Tábora, o que é que ele pensaria hoje sobre o que é que está a acontecer, ainda por cima mais simbolicamente quando, por exemplo, a casa dele, a Casa da Covilhã, foi aberta há semanas, processo de abertura para a classificação de património. Ou seja, temos uma cidade que tinha, como disse Samuel, uma ideia de cidade e uma ideia de, mesmo quando, por exemplo, se fez o Tribunal e a Pata de Ganso, já havia a ideia de ligação entre a Penha e a cidade. Agora, de repente, aparece não só uma suposta ideia de cidade, pelo menos eu ainda não consigo perceber direito qual é a ideia de cidade que tem o atual vereador do urbanismo, que falou da ideia de cidade, por exemplo, a questão da mudança do Tribunal. Que acho que ninguém percebe. A questão da mudança do Tribunal, quer dizer, passa de Creixo-Mil, das varas mistas, para perto da Academia de Ginástica, como disse bem o Samuel. Ganhamos 500 metros, quer dizer, não tem assim, não percebo qual é a lógica. Não só, aquela zona ali não é só isso. Por exemplo, eu estive a ver,
Já o ano passado, o próprio Presidente da Câmara disse que queria construir um pavilhão desportivo, não desportivo para o Vitória, perto ali daquela zona. Também tem a ideia de fazer mais obras naquela zona. Quer dizer, aquela zona de expansão, ou seja, nós temos um problema que está à volta da Penha, desde precisamente Monte Cavalinho, passando ali pela zona da traseira da estação, até mais ou menos à zona da Pousada da Costa. Quer dizer, de repente descobre-se que em 2001, 2004, mais ou menos na altura em que estava como vice-presidente o Domingos Castro, quer dizer, aparece uma ideia do... António Castro, peço desculpa. Uma ideia completamente diferente de cidade do que era paradigmática ao mesmo tempo dos últimos anos. É ao mesmo tempo do fetiche da cidade de 100 mil habitantes, que o Presidente da Câmara várias vezes, Presidente da Câmara várias vezes falou. Portanto, é uma ideia um bocadinho anacrónica. Nós estamos em 2018 e continuamos a fazer as mesmas coisas do início do século. Aliás, a ideia que me dá de cidade, embora um bocado mais agora acomodando, porque eles justificam a questão da sustentabilidade, da mobilidade suave, parece-me a mim que esta ideia, por exemplo, do Monte Cavalinho, que é uma ideia da Câmara, que agora apareceu na última semana, e também a ideia de cidade para a zona ali de Monchique e da parte que está envolvente ao Parque da Cidade, parece-me que é uma forma um bocado encapotada daquela ideia de cidade, que era um bocado mais à bruta, literalmente, de cidades de 100 mil habitantes. Quer dizer, com a construção que tem, com a estruturação urbanística, que eu não percebo sinceramente qual é que é a estruturação urbanística que aquilo tem. São prédios, por exemplo, eu vejo a questão de Braga. Eu morei em Braga, na zona ali do Alto de Lamaçães. Aquilo são prédios, aquilo é a conceito da cidade dormitório. Quer dizer, queremos transformar uma cidade de Guimarães que tinha alguma ideia de cidade e alguma preservação de património e alguma ideia do que era viver a cidade. Que até era um exemplo até a nível nacional, e agora de repente parece que queremos pegar num exemplo mau que foi de Braga e de outras cidades, ou por exemplo as cidades à volta de Lisboa e do Porto. Quer dizer, parece que queremos crescer de qualquer forma. Quer dizer, eu gostava de perceber a ideia de cidade que tem a atual Câmara. Quer dizer, eu vejo isto também como uma completamente reação. Aliás, vejo este Monte Cavalinho como uma reação não só ao que tem feito a debate de cidade, o que foi agora discutido entre a Muralha e o próprio Presidente da Câmara, que a própria Muralha diz que quer fazer um debate em 2019 sobre o que é que quer de cidade. Ou seja, a própria sociedade civil finalmente começa a acordar um bocado para o que se tem feito. Sim. Como o Miguel disse, Andreia, têm sido publicados vários artigos de opinião, têm surgido várias perspectivas diferentes, nem sempre concordantes sobre o mesmo tema. O que é que poderemos enunciar como sendo uma ideia de cidade, de uma forma muito, muito teórica, digamos assim? Olá a todos, boa noite. Deixa-me só, eu acho que essa ideia foi muito bem introduzida pelo Samuel, e a partir daí começaram todos a dizer opiniões sobre a ideia que têm para a cidade. Portanto, eu não queria falar muito mais sobre isso, porque acho que já é um tema mais do que batido. Eu quero pegar só numa das expressões que o Samuel falou, porque a mim, neste momento, o que me está a preocupar é realmente a construção que está pensada para ali, para a zona da Pousada. Pronto. O Samuel fala em vontade política. A vontade política que a Câmara demonstrou em relação ao Monte Cavalinho, e porque é que não demonstrou em relação a esta construção. A mim custa-me um bocadinho perceber como é que só agora que abriram os olhos, porque pelo pouco que eu percebo disto, quando há um loteamento, acho que já está definido o que é que lá vai surgir. Creio que não estou enganada, e portanto, de repente lembraram-se que vai surgir ali um prédio e que vai tapar a vista da Pousada. Enfim, o loteamento foi aprovado. Portanto, quando se fala em vontade política, a mim só me faz pensar nisto, e posso estar a ser injusta. Há um interesse da Câmara relativamente à zona do Monte Cavalinho. Eles próprios assumem a questão do parque de estacionamento, a ligação à Ecovia, etc, etc, que temos ouvido falar nos últimos tempos. Portanto, a Câmara decidiu agora avançar com esta questão relativa ao Monte Cavalinho porque tem interesses. Ponto. Não estão nada preocupados com a questão do património. Não estão. Isto é mero interesse. Portanto, não há vontade política. A única vontade é a vontade de construir mediante os interesses que têm. E ideia de cidade não me parece que tenham. Lembraram-se agora de falar nisto porque Samuel lançou o mote. Portanto, preocupa-me esta questão da Pousada, tal como a questão do Monte Cavalinho. O loteamento está aprovado. A sociedade, como é que aquilo se chama, diz que não caducou.
ao contrário do que vem o Domingos Bragança dizer. Portanto, a questão do leilão foi interrompida porque tinha caducado, agora dizem que não caducou. Não sei o que é que se passa, há muitas questões. Mas é algo que se deve continuar a questionar, sem não é? dúvida. Não se deve parar por aqui, não é? E continuar a questionar porque é que estão de repente a querer fazer tudo isto. E então, de brincadeira, eu acho que devemos manter aqui as barracas, isto a propósito de Braga. Mantínhamos aqui as barracas das Beltrianas, a parte das diversões, aliás, e fazíamos a nossa Vimaralândia, que para concorrer com a célebre Bracalândia, que já não existe. Acho que era o melhor. Precisamos de uma mascote. Claro, esta foi a parte não há nenhuma como o Dino. Eu gostava de insistir nesta questão. A Muralha fala no tal debate sobre a cidade para 2019. Isto é aberto a qualquer um dos quatro. O que é que deverá resultar desse debate? Digamos, sobre... Chame-se ideia de cidade, chame-se outra coisa qualquer. Sobre esse debate, por onde deverá começar e quais os resultados ou as conclusões que devemos tirar desse debate? Deixa-me só voltar, antes de ir a 2019, deixa-me voltar a 2017 para dizer que há um ano tivemos eleições, há menos de um ano. E a maioria do PS tem uma frase que repete muitas vezes, que eu acho que é muito perigosa do ponto de vista da democracia, e não vamos discuti-la hoje, que dava um programa inteiro, que é: esta proposta estava no programa eleitoral e, portanto, podemos fazê-la. Nenhuma destas propostas estava no programa eleitoral. Em nenhum momento durante a última campanha nós soubemos que havia uma nova ideia de cidade. Nunca foi anunciada, portanto, a primeira coisa é quem está no poder, e vai estar no poder pelo menos durante mais de 3 anos, tem que anunciar que há uma ideia de cidade. E qual é que é? Esclarecê-la devidamente. E como é que ela se compagina com o que temos para trás? Não é a cada momento que surge uma questão como a do Monte Cavalinho e como a da Pousada que de repente há uma ideia de cidade. Não, é bom que ela esteja bem definida. Essa própria questão da ideia de cidade surge no que era a proposta para o tal tribunal, que foi apresentada inicialmente como sendo uma solução conjuntural, ou seja, a Diocese não vendia o colégio Egas Muniz e, portanto, vamos arranjar uma alternativa, e de repente uma solução conjuntural passou a ser uma solução estratégica. Isto não faz sentido. Não passa pelo crivo de uma pessoa que pense mais de 2 minutos sobre isto. E depois de percebermos qual é que é essa ideia, que nós não sabemos qual é, podemos discutir sobre ela. Mas acho que não podemos discutir só contaminados porque é a ideia que a Câmara apresenta. Era isso que eu ia chegar. Ainda em 2017, entendes que o período eleitoral é propício a este tipo de debates? Se ainda acreditarmos alguma coisa na democracia, acho que sim. E esse é o momento em que discutimos ideias e visões sobre a cidade e sobre o concelho. Ou deveria ser. Ou pelo menos deveria ser. E o PSD, apesar de eu discordar radicalmente do que foi a proposta do PSD, pelo menos apresentou a sua ideia. Betão, estradas, túneis, parques de estacionamento, pelo menos foi claro. O PS recusou sempre isso e falou numa ideia de sustentabilidade, de aposta na mobilidade suave, que já tínhamos percebido que não era coerente com a grande obra do momento ser um parque de estacionamento de 500 lugares. Não há mobilidade suave quando se faz um parque de estacionamento para... É mobilidade à bruta. Sim, bastante à bruta, e ainda vamos ver com que consequências sobre aquele quarteirão e sobre o trânsito da cidade e a mobilidade dentro da própria cidade. E também, quando se fala de sustentabilidade, tem que se pensar na cidade que temos hoje, que é uma cidade cada vez mais vazia, e que uma das vantagens de Guimarães era precisamente esta, a de que eu pude vir para o estúdio a pé, andei menos de 15 minutos, e se calhar a maioria de nós consegue fazer todas as locações na cidade a pé. E é disso que falamos também quando falamos de sustentabilidade. Guimarães ser uma cidade relativamente pequena é uma vantagem, e de repente estamos a falar de sustentabilidade e ao mesmo tempo a falar em expandir a cidade para zonas que são completamente excêntricas ao que foi sempre o seu núcleo urbano, que estão afastadas 3 km, no caso do que era a proposta para o parque, para o tribunal, do que é hoje o tribunal e o centro do espaço onde se decidem estas questões da área judicial. E ao mesmo tempo também continuamos sem ter alternativas, transportes públicos, todas essas coisas que permitiriam que a cidade pudesse crescer alguma coisa de uma forma confortável. Este crescimento e a ideia de sustentabilidade são completamente opostas, não casam, não é? E é por aí que eu acho que tem que ir a discussão. E vou, só para rematar, para não tomar demasiado tempo, eu sei que sou o convidado e hoje apetece-me falar mais do que vocês que estão habituados a falar de 15 em 15 dias, que é: a cidade teve de facto um plano geral de urbanização nos
anos 80, coordenado por uma figura absolutamente incontestável, que é o Fernando Távora. E a cidade sempre discutiu antes, não é? Em 1926, com o projeto da pata de ganso. No final do século XIX também há uma grande discussão à volta do que devia ser o crescimento da cidade. A cidade sempre se discutiu e sempre tomou opções coletivamente sobre o que é que queria ser. E é assim que tem que continuar a ser, por maior que seja a maioria. Não é o facto de o PS ter reforçado a votação que lhe dá liberdade para tomar decisões que influenciam os 100 anos seguintes, não influenciam os 4 anos seguintes. Por altura da Capital Europeia da Cultura, ou no processo de preparação, recordo-me que também houve uma discussão muito acesa e aberta sobre uns 5 projetos que na altura foram apresentados e que alguns deles caíram por terra, nomeadamente um túnel que atravessava a Pai Galvão, não era? A Pai Galvão, não, era a parte de baixo Toral. Do Toral. Sim, que saía no Toral. Sim. Portanto, sim, no seguimento que o Samuel... E a cidade rejeitou isso. E a cidade rejeitou E assim tem de ser. Portanto, mas tal como diz o Samuel, nós temos primeiro de perceber qual é que é a ideia que os decisores neste momento têm. A sociedade vai discutir e sempre discutiu as questões pertinentes para a cidade, mas não podemos estar a discutir no vazio. Convém perceber qual é a ideia que a Câmara tem para a cidade, para a partir daí, como diz a Muralha, conseguirmos ter uma discussão à séria. Eu até começava com outro pormenor, não só a questão de que ideia de cidade é que atualmente o PS e a Câmara Municipal... Neste caso a Câmara, não é? Porque eu também falo do Partido Socialista porque é o que já está no poder há muitos anos. Tendo em vista o que se passou e o que está a passar na Encosta da Penha, em Santa Maria da Costa, e o que poderá passar no Cavalinho, é também se a Câmara quiser realmente que a sociedade civil debata a sério, a sociedade civil se quer ser transparente, e ao contrário do que eu já disse várias vezes aqui neste programa, era que loteamentos é que estão destes últimos anos, que estão não só a Veiga de Creixomil, a Dia de Pamesão, ou seja, toda aquela zona de limite da cidade, que projetos é que estão, por exemplo, principalmente construção em altura, densidade, quer dizer, o que é que se haverá. E o que é que vai existir, o que é que haverá ainda que está, coisa que nós desconhecemos. Eu tive sempre ideia já há muitos anos, aquela zona ali à volta de parte da cidade havia vários projetos de construção com grande densidade e só agora é que começam a aparecer. E temos, se estão válidos, não estão. Que entretanto apareceu a crise e isso demorou muito tempo. Mas nós temos de saber os que existem, quais estão válidos, e eu acho que uma das perguntas a fazer é os que existem. Temos que os conhecer, não é? E saber quanto é que custa bloquear alguns que estão em sítios estratégicos. Este projeto da Costa, eu acho que era daqueles casos em que a Câmara tem que pagar uma indenização por cometer um erro no passado ao autorizá-lo, mas se tiver que pagar uma indenização, deve dizer isto custa X e a cidade quer ou não quer assumir. E eu estou convencido que a cidade diria que sim, queria assumir, porque é um investimento bastante mais importante do que o parque de estacionamento ou outras coisas que estão a ser feitas neste momento. E este tem que ser transparente, tem que ter números, casos concretos, para nós percebermos de facto o que é que nos espera. Que até já temos vindo a falar dessa falta de transparência. Porque parece que de repente levamos uma chapada e de repente aparece uma grua ali e as pessoas ficam, mas o que é isto? E o caso ainda será pior, porque o projeto e a Câmara sabe, obviamente, eles têm a lista de todos os e a Câmara sabe, e aliás a Associação Muralha já referiu que não só aquele bloco está ao outro lado, mas eu também tive acesso a uma planta em que posso estar enganado, até porque não sei desenhar por mas parece-me algum perto do projeto, aquela toda a zona ali daqueles prédios que estão a ser construídos tem moradias que são relativamente baixas, que ainda por cima estão do outro lado da estrada em relação à Pousada da Costa, mas parece-me que ainda terão, embora com menos densidade, mas ainda mais blocos. Se for a mesma altura, se é um único loteamento ou são vários, sim, mas quer dizer, se for um único loteamento prevê várias tipologias, ou seja, prevê 2 torres, que uma delas está a surgir, e prevê uma série de construções para habitação unifamiliar, que me parece que vão até que encostam mesmo na pousada. A pousada não é monumento nacional, mas tem uma imóvel de interesse público. E, portanto, tem uma zona de proteção legal. Eu estive a ver, tem uma zona chamada Zona de Proteção Geral, que são 50 metros para lá do monumento. Não tem, como tem muitos monumentos, tem que ter zonas especiais. Não tem. E precisamente roça este loteamento. Ou seja, está para lá do que está aqui. Ou
seja, não houve cuidado de... mas isto não é só questão da Câmara, também tinha a ver com a Direção-Geral de Proteção Cultural, de Património Cultural. Também não houve cuidado também de tentar preservar o cenário, a paisagem que está ali à volta. Sim, neste momento uma falhacinha. A mim custa muito. Penha, não é? Confesso que é o sítio que mais gosto em Guimarães, que é a Pousada da Costa, e custa-me bastante ver isso. Posso lançar mais uma palhaçada, assim, só para terminar o tema? Lançar mais uma palhaçada. Palhaça à vontade. Estava aqui a pensar, para vocês verem como é que é a minha cabeça. Guimarães, para quando um Corte Inglês no Paço dos Duques? É o que eu pergunto. Eu tenho uma proposta há muitos anos para o Paço dos Duques, que é um casino temático. Olha, com o turismo agora, acho que era genial. Acho que uma proposta dessas, Braga não tinha hipótese. Não. Posso só acabar lendo só aqui uma... Podes. Só lendo aqui que é a documentação da Câmara, que foi a proposta à variação, que foi o anexo da proposta, que justifica na questão do Monte Cavalinho, e acho que ainda vamos falar mais disto, porque acho que isto vai prolongar-se para além do verão, que eles justificam... porque é que eles justificam a tentativa de compra, depois especificando mais adiante? Corresponde aos... importaria determinar hoje as regras de caráter urbanístico que melhor defenderão o interesse público e que melhor correspondem a políticas sucessivamente enunciadas de sustentabilidade. Quanto às várias áreas prioritárias de atuação do município, se tem centrado na preservação de valores urbanos e naturais com forte foco no modo de uso do território. E este uso encontra os seus desafios nas áreas centrais da cidade contemporânea, de mobilidade, do ambiente, paisagem e de inclusão social, colocando em segundo plano o crescimento físico traduzido simplesmente em mais e maior construção. Ora, depois de lendo o programa especificamente, qual é que é a ideia deles? Prolongar o parque de estacionamento da estação, ou seja, justificando que vai desafogar o trânsito no centro histórico e que irá estimular o chamado, que eles chamam modos suaves de transporte e a própria uso pedonal das ruas, coisa que eu acho que está provado que os parques de estacionamento, a não ser que sejam já um bocado mais fora de zonas urbanas, só terá que criar mais trânsito, e a própria construção de uma estrada que vai para os vezes que, ao contrário do que o próprio Bragança diz quando foi uma proposta de PSD do túnel em junho do ano passado, que dizia que o PSD justificava que iria desafogar o trânsito. O Presidente da Câmara disse que era um disparate porque queria só trazer mais trânsito, mas agora, noutra vertente, uma estrada mais do uso vizinal, quer também construir uma estrada, ou seja, temos aqui completamente contradições. Eu queria ter dito uma coisa há bocado em relação ao que a André dizia, para dizer que concordava inteiramente com o André, ou seja, o Cavalinho aparece esta proposta porque há qualquer coisa para pôr lá, e é um problema que não é só de Guimarães, não é só desta Câmara, é um problema genericamente dos políticos portugueses, sobretudo dos políticos locais, que é, se não há obra envolvida, não têm grande interesse nem capacidade de entender o investimento. E pagar para não fazer um prédio seria uma coisa que seria difícil entrar em algumas cabeças. Agora, ali, sim, vamos gastar dinheiro para fazer uma coisa diferente, porque temos uma proposta diferente. Uma ideia para ali. Há ali mais obra para fazer, que é assim que funciona. Vamos fechar este primeiro tema. Vamos já com mais de 20 minutos, temos que atalhar para não nos cortarem o pio no final. Vamos saltar de seguida para o segundo tema. Vamos falar da preparação da época desportiva do Vitória. O técnico Luís Castro está a construir a equipa para a próxima época. Como é que vocês têm acompanhado estas apostas que estão a ser projetadas nesta altura? Assim, da minha parte, eu acho que, e ainda há pouco estávamos a falar disto antes do programa, acho que o investimento que tem vindo a ser feito, pronto, está a ser bom. Ou para já, pelo menos parece bom, não é? Vamos ver os frutos que tem durante a época. O regresso do André agrada, penso eu, se não a todos, praticamente a todos os... É de boa memória, não é? Sim, é de boa memória. Falou-se muito no caso do Marega, por termos perdido aquela parte que tínhamos 30%. Sim, mas as mais-valias, não é? Que é mas cá a partida e não me parece ser um mau negócio. Não me parece ser um mau negócio, até porque o Marega também ainda não foi vendido, não se sabe se vai ser vendido, mas pronto, para que voltasse o André e temos alguns empréstimos, não me parece mau negócio. Por isso eu acho que temos alguma esperança de ter uma boa época. E quais são as vossas expectativas? E não venham com aquela história de fim de jogo.
Expectativas tipo em relação à época? À época, sim. A Vitória tem que ficar em quarto, como tem que ficar todos Sim. os anos. Sim. Claro. Até devia aspirar a mais, não é? Mas devia aspirar a mais, mas E eu aspiro sempre ao quarto lugar. Quarto lugar. É suficiente para ti? É o mínimo. É o mínimo. Sim, é o e eu mínimo, gostaria lá muito está. de ver a Vitória campeão, mas daquilo que eu me lembro de miúda, enquanto acompanhante do futebol e sócia que fui, o Vitória era para o quarto sempre. Quarto lugar. Mas eu acho esta direção de Vitória é um bocadinho como o ritmo do reggaeton, que tem um alto e um baixo. Eu gostava de. Eu não sou capaz de fazer isso. E este é o ano do alto. Portanto, o ano passado tivemos um ano de 9º lugar, este é o ano do investimento. E de facto, a Vitória está a ficar com um bom plantel. Parece-me. Tem um excelente treinador. Um treinador que põe as equipas a jogar bem e a jogar limpo. O Chaves ontem ganhou o prémio Fair Play da última época, que era treinado pelo Luís Castro. Sobre o André. O Tegon estava a perguntar se é um bom negócio ou um mau negócio. O André é um daqueles 3 jogadores para os quais o Vitória até podia vender o estádio, que eu ficava feliz na mesma. O André, o Ricardo Pereira e o Jeromel, que são os 3 que ainda estão no ativo. O Vitória podia vender. Aliás, se aparecesse um bruxo do Mato Grosso do Sul a dizer que era capaz de clonar Paulinho Cascavel, eu aceitava também. O futebol é o momento em que eu fico mais irracional. Mas há jogadores que estão no ativo e o André é daqueles casos. É um jogador que tem o perfil do Vitória, teve uma passagem extraordinária pelo clube. Acho que é maravilhoso que ele possa regressar. E vai ser uma André faz mais-valia, parte sem dúvida. dos últimos que foram anunciados. Temos também o Rafa Soares, Alexandre Guedes, Osório, empréstimo, não é? Sim. Miguel, o que é que vais dizer? Estás a Eu perguntar. começo por admitir que sobre futebol, seja do Vitória, seja de outros clubes, eu praticamente não sigo futebol por várias razões, mas do pouco que eu conheço dos reforços, parece-me que também que estão aqui a voltar alguns jogadores que já estiveram no Vitória, alguns por empréstimo, outros por compra ou por transação. Parece-me que o Vitória, não sei se conseguirá lutar para o 4º lugar, não sei se terá equipa para isso. Pessoas derrotistas. Eu sou sincero, eu admito a minha ignorância quase completa sobre os jogadores individuais, portanto eu aqui não estou a admitir a minha ignorância completa neste tema, ao contrário do meu par de quase todos os vimaranenses que conhecem o Vitória e sabem então as equipas todas. Eu, sinceramente, parece-me, do que pouco que eu conheço, por exemplo, eu vejo o André que já esteve no Porto, que já esteve no Vitória, depois foi para o Porto e agora volta. Vejo aqui alguns bons jogadores, mas será suficiente para lutar para poder lutar para o 4º lugar? Acho que poderá lutar para as competições europeias, agora lutar para o 4º lugar, quando temos um Braga que tem ao longo dos últimos anos. A questão é essa. A questão é essa que eu vejo quando o Braga, que tem ficado quase sempre em 4º lugar ou tem lutado até pelo 3º, será que o Vitória terá arcabouço, não digo financeiro sequer, mas terá arcabouço desportivo para poder lutar pelo 4º lugar? Eu deixo aqui esta pergunta. Sim, para quem deveria ter, não é? Deveria ter para mais, não é? Mas isso é sempre, lá está, o desejo dos adeptos. Vamos ver, não é? No que dá. Prova nós que estão no final do jogo. Saindo um bocado da esfera desportiva, passando um bocado para a institucional, nós tivemos há pouco tempo as eleições que foram disputadas, os ânimos estiveram conturbados, foi um processo muito apaixonado, como tudo que envolve Vitória, de resto. Haverá condições para que a época desportiva decorra sem grandes agitações fora das 4 linhas? Eu acho que sim. Aliás, como diz o Samuel, este é o ano do topo. E o Júlio Mendes sabe que tem a cabeça a prémio, é verdade. Foi extremamente contestado. A disputa para as eleições foi renhida. Portanto, ele sabe que tem de apostar este ano, porque provavelmente, como dizíamos aqui há uns meses, se ele chegaria ao Natal. Esta é a altura dele trabalhar para poder passar o Natal. Portanto, eu acredito que vai começar de forma pacífica a época. Tem tudo para correr bem. Não que eu seja grande entendida em futebol, mas parece-me que temos boas contratações. A equipa está a formar-se. Acredito muito no Luís Castro, sem dúvida, por aquilo tudo que falei em tempos quando ele foi contratado. Sempre apostou na formação, portanto parece-me uma pessoa com capacidade para levar o Vitória a bom porto. Portanto, acho que a época vai começar bem. Muito bem. Vamos Que então... acaba ainda melhor. E que acaba ainda melhor. Vamos terminar então com o último tema, terceiro e último tema. E vamos falar do verão, dos próximos meses que se aproximam. Qual verão? E como... Onde está o verão? O verão de calendário, pelo menos.
não o verão meteorológico. O verão vale a pena em Guimarães. É isso, era exatamente essa a deixa. Será que em 2004 havia, creio que um festival que se chamava assim, não era? Antes até, nos anos 90, Mas não vem de trás. programação regular. O verão ainda vale a pena em Guimarães? Qual é a vossa Com um ponto de guarda-chuva, se vista? calhar. Não, mas... A mim passa-me um bocadinho ao lado, não vou mentir. Não. É verdade, este tipo de eventos que vão acontecendo, sejam noites brancas, seja uma série de festivais, é óbvio que eu gosto de música e fico muito contente por ver de repente um concerto na Alameda ou em plena Praça de Santiago, por exemplo. Valerá a pena, como vale noutras cidades. Há sempre um ou outro evento para motivar a malta a ir para a rua, se bem que eu acho que o que motiva é mesmo o bom tempo. Nós queremos passear, bom tempo e esplanada. Acho interessante que uma série de associações promovam algumas atividades. E sim, o verão vale a pena em Guimarães. Discutimos no programa anterior algumas das iniciativas, como o verão é jazz, se teriam dinheiro a mais, enfim, essa é uma discussão que podemos continuar a ter, mas enfim, sim, o verão vale a pena em Guimarães. Até bom, sobre os festivais, sobre as propostas musicais que são apresentadas para os próximos meses, estás satisfeito? Achas que qual é o teu parecer sobre isto? Assim, eu acho que temos bastante oferta, por assim dizer, até. Com o Lagosto, o Suave Fest também vai acontecer, O Mucho Flow, etc. Acho que temos, lá está, acho que temos bastante oferta. Agora, tenho pena que muitos deles também sejam iniciativas privadas, por assim dizer. Não é privadas que eu queria dizer, mas que não, eu acho que mesmo assim, mesmo com tanta oferta, acho que ainda havia espaço para mais. E eu já falei disto noutro programa, quando disse e continuo a dizer que Guimarães devia apostar mais nos próprios artistas locais, nos músicos locais, que temos muita gente a dar cartas fora e que podiam perfeitamente animar, entre aspas, aqui o verão. E que alguns já o vão fazendo, mas acho que teriam lugar a quase um festival inteiro só para os artistas de cá. Mas pronto, agora, a mim preocupa-me na mesma, porque, como é certo e sabido, nós aqui no verão, os que ficam cá, não é, são poucos. A verdade é essa, vai tudo para a Vila de Conde, Ofir, Póvoa, e as Gualtrianas? Qual será o papel das Gualtrianas? As Gualtrianas... Programa de festas para os próximos meses. por acaso ainda não vi o programa. Eu sou completamente. Assusta-me. Eu tenho aqui só. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Estávamos a falar no Verão Vale a Pena e nesta série de concertos. Ultimamente o que tem acontecido é que o verão é basicamente música. E eu ainda me recordo em tempos, e eu creio que era nesta altura, sim, que havia feiras de artesanato, por exemplo. E era aí que eu ia chegar também. E eu gostava de ver uma feira de artesanato, uma feira do livro, outro tipo de eventos que não só um concerto ou um festival. Sim, exatamente, porque lá está, porque a maior parte das pessoas não ficam cá. É preciso, quer dizer, como é que tu vais conseguir coisas mais tradicionais, atraí-las, não é? Em relação às gualterianas, a mim dói-me que as gualterianas saiam cada vez mais do centro. Gosto ou não do evento, é a grande festa da cidade. E está a sair da cidade, e eu gostaria muito que ela voltasse. Eu acho que falta pouco para ir para a Penha e temos que ir de teleférico para as Gualterianas, que não era má ideia, mas já está ali perto. Samuel, o que é que tens a dizer, a acrescentar sobre isto? Tenho algumas. Tenho algumas, basicamente, para suscitar pelo que foram dizendo. Primeiro, para dizer que discordo quase tudo o que o Estevão disse. Acho que não é mau que as iniciativas, que a maioria sejam privadas. Acho que é até bastante positivo. Não, o que eu disse é assim, eu não quis dizer que fosse mau, entendes? Mas acho que deveria haver mais. Sendo que são todas apoiadas pela Câmara. O Agosto, o Suave Fest, o Mucho Flow, nós falamos disso, o Vaudeville Rendezvous de Novo Circo, também é apoiado pela Câmara. Mas não achas que haveria espaço para mais? Não, acho que não. Estamos a falar lá está, na parte não sendo só de música. Não, eu acho que nós temos um problema neste momento, que é não temos um problema. Acho que a questão é onde se fazem as coisas. Essa é a minha dúvida neste momento. Acho que acontece tudo
é exatamente o contrário do que estamos a falar sobre o urbanismo. De repente há assim uma ilusão de cidade grande no urbanismo, queremos todos crescer para a periferia, e no que são os eventos de verão, parece que não há mais nada que não seja a Praça Santiago e o Largo de Oliveira. E isso é que é aquilo que me faz mais confusão, é que não se possa fazer coisas fora deste circuito. Por acaso dois destes festivais até acontecem fora. O Lagosto este ano nos jardins do Paço dos Duques, o Mucho Fogo já no CA, numa área para a qual a cidade devia estar a olhar. Mas eu acho que é muito positivo que sejam associações locais, nos 3 casos são associações locais, a organizar isto em parceria com a Câmara. Acho que tem que ser, tendo em conta a dimensão da cidade. Acho que também temos uma programação olhando para o verão que é relativamente equilibrada, com um novo circo, muita música, é verdade, com o Cinema Noites de Verão que o Cineclube mantém há 25 anos, faz este ano 25 anos se não me engano. E depois as outras iniciativas, que essas causam bastante mais confusão, que é o Sunset e a Noite Branca e a própria Feira Afonsina. Sou bastante crítico destas manifestações. Isto para chegar às Gualterianas. Exatamente, para chegar às Gualterianas, que eu acho que as Gualterianas são bastante mais dignas e bastante mais vimaranenses que qualquer uma destas festas e festinhas que se fazem. Sim. E que têm sido muito maltratadas. O programa em termos culturais tem sido muito desqualificado. Ainda não sei como é que é o programa deste ano, mas nos últimos anos tem sido muito desqualificado. O que é o coração das festas, que são os divertimentos, os abarracamentos, que parecem feios e que causam confusão a muita gente, é isso que faz uma festa popular. E esta é uma festa popular e deve continuar a ser. E deve continuar a ser no sítio onde é o seu centro, não é? Se esta é uma festa dedicada a São Walter, o Corpo do Santo está na Igreja de São Francisco, e a igreja onde está sediada, digamos assim, a ordem religiosa, não sei como é que se chama, perdoem-me os católicos, que é a igreja do Campo da Feira, tem que ser ali que acontece a festa. Sim. Miguel, queres acrescentar alguma coisa assim rapidamente? 1 minuto. Eu começava só para dizer que concordo com o Samuel na questão dos privados. Acho que isto mostra a vitalidade, pelo menos nesta parte do associativismo local vimaranense. Embora também eu concordo com o Samuel, vejo, por exemplo, há alguns festivais, embora também, por exemplo, há outros festivais, tipo o Ecofest, Curvia Música, que também passa um bocado para além do território da cidade. E acho também que quando falamos do urbanismo também devíamos falar um bocado mais da questão da ideia do concelho. Mas isto é questão à parte. Mas vejo também a questão falando até com pessoas que moram no centro da cidade, por exemplo, a Noite Branca, que é, embora sendo só uma noite por ano, que é uma coisa infelizmente infernal em termos de barulho, em termos de qualidade de vida, é horrível. Por exemplo, eu moro a 1,5 km do centro da cidade, em linha reta, e eu muitas vezes sinto dificuldades em dormir a 1,5 km do centro da cidade. Acho que só isto acho que diz alguma coisa. E eu tenho um sono pesado, graças a Deus. Temos a questão da Feira Afonsina, já não vou pela questão do aspecto histórico e de todos os outros aspectos, quer dizer, é mais uma feira medieval, quer dizer, a Feira Afonsina é mais uma outra que se faz em N sítios, não há nada que a difere, é mais uma, o que se falava antigamente da desertificação, da disneyficação da cidade, que nós estamos agora que está a acontecer, por exemplo, a própria ideia do comércio local, do turismo, que também, ou seja, temos aqui uma série de problemas de se querer concentrar tudo no aspecto, quer dizer, se por um lado quer expandir a cidade, noutra coisa que é tudo concentrado em 2 praças, ou 3, quanto muito. E depois temos a questão quer dizer, temos a questão de quem mora lá tem uma vida absolutamente infernal nesta altura do ano. Embora, nesses festivais, eu concordo com estes, tirando estes, felizmente temos uma programação equilibrada. Embora temos o problema, uma parte dos festivais vão para fora de Guimarães, mas temos aqui também uma variedade no verão, o que é de salutar. Não só organizado pela Câmara, também organizado pelos privados. Muito bem, vamos fechar então este programa número 13 do Alto de Devassa. Nós não somos nada supersticiosos. Este foi mesmo um programa especial que contou com a presença especialíssima do Samuel Silva. Sim, obrigado, Samuel. Foi um gosto ter-te aqui connosco. O painel esse que tem como elementos efetivos e indefectíveis o Zé Tebão, Miguel Teixeira e André Ferreira. Nós voltamos de hoje a 15 dias, a seguir às notícias das 20 na Rádio Universitária do Minho. Também em permanência, pode ouvir-nos às vezes que quiser no site de Duas Caras, e já agora pode partilhar para que mais pessoas possam ouvir o Alto de Devassa. O meu nome é Paulo Dumas, estive a tentar pôr ordem nesta conversa. A Catarina Castro preparou a matéria para as reflexões.
O Rolando Ferreira providenciou, como sempre, o melhor som. Nós voltamos daqui a 15 dias. Bracarenses, ponham-se a pau. Que... Não voltamos. Não voltamos daqui a 15 Vamos dias. todos para a Póvoa e para... Não voltamos daqui a 15 dias. Vamos também nós Eu não a fui banhos. informado disso. É o nosso último programa antes das Sempre. férias. Ah, Este é o último antes das programa. férias. Sim. Voltamos em setembro. Eu Voltamos avisei em que vinha setembro. acabar com isto. Afinal, o programa 13, pá. Ok, fatídico programa 13. Não voltamos daqui a 15 dias. Bracarenses, ponham-se a pau. Isto vai dar luta. Muito boa noite. Boa noite.